E abram comigo a Bíblia para esta ocasião, em Mateus capítulo 13, verso 33. Evangelho do Senhor Jesus, de acordo com a narrativa de Mateus, no capítulo 13, verso 33. Diz assim a palavra santa de Deus: disse-lhes outra parábola: o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar todo levedado. Amém? Amém? Gente de Deus, nós estamos iniciando hoje uma série de pregações sobre as parábolas de Jesus. E parábolas de Jesus, algumas delas consolam, algumas delas ensinam, algumas delas confrontam, mas são parábolas do Senhor Jesus. Pretendo com isso ser o mais bíblico que eu puder, para trazer essas palavras do próprio Senhor Jesus, que estão escritas no seu livro sagrado. Notem, meus irmãos, nesse texto, para o ensino desta manhã, para o nosso ensino, notem uma coisa nesse texto, nesse versículo. Na verdade, eu quero que vocês notem 2 coisas: a palavra semelhante e a palavra escondeu. O reino de Deus é semelhante ao fermento que se coloca na massa. A outra palavra diz que uma mulher veio e escondeu esse fermento no meio da massa. Portanto, contrariando a maioria dos que já pensaram, já pregaram sobre esse assunto, nem esse fermento aqui, nem esse escondeu aqui pertence a Deus. Nenhum dos dois. Por quê? Fermento, esconder significa, semelhante significa ser aparentemente igual. Uma coisa semelhante não é igual em conteúdo, é igual à semelhança apenas. E a palavra esconder não significa apenas colocar em algum lugar, acrescentar algo. Não, esconder é camuflar. Esconder é deixar para que ninguém veja direito. Esconder é impedir que se veja. Portanto, meus irmãos em Cristo, essa palavra do fermento, que muitos já pregaram, dizendo que o fermento é o evangelho que faz crescer a massa, que é a igreja, e não é. E não é. Nada disso. Meus irmãos, esconder é colocar em algum lugar que não devia, e aí se esconde. Semelhante a alguma coisa que tenha aparência. Eu posso olhar para uma pessoa e dizer: fulano é semelhante a ciclano, mas eu não sei como é por dentro, se é igual mesmo, não. Com certeza não o é, mas é semelhante apenas. Escute aqui para você entender a grandeza dessa parábola. Não há, desse ensino para você, guarde isso, não há nenhuma única vez na Bíblia em que o fermento é visto como algo benéfico, positivo. Vou repetir, queridos, não há em nenhum lugar da Bíblia nenhuma única vez em que o fermento é visto como alguma coisa positiva. Ao contrário, o Senhor sempre pediu que o seu povo tivesse cuidado com o fermento. Sempre pediu isso. Por exemplo, eu abro a Bíblia agora e quero que vocês também abram em Mateus 16. Coloca ali para os irmãos lerem comigo, por gentileza. Mateus 16, versos 6 e depois versos 11 e 12. Mateus 16,
versos 6, depois 11 e 12. Está ali já? E contou-lhes ainda outra parábola. O reino de Deus... Não, agora que ele botou, né? Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenham cuidado, acautelai-vos. Depois do verso 11 e 12, por gentileza, versos 11 e 12. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tome cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Prossiga. Já colocou todos? É porque não está saindo ali mais o versículo do lado. Não está mais saindo esse versículo tal, como saía, né? Ali não está. Ali está 35 minutos já de culto, 11, 18 e só. No 35 está escrito, está assim, Mateus 16, 12. Isso mesmo, 11 e 12. Agora abram comigo em 1 Coríntios, vocês estão certos, 1 Coríntios, capítulo 5, de 6 a 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 6 a 8, que você vai encontrar comigo o que o apóstolo Paulo está falando sobre esse mesmo tempo. Olha aí, capítulo 5 de 1 Coríntios, e eu leio os versos, como eu falei, 5, de 6 a 8. De 6 a 8 do capítulo 5 de 1 Coríntios. Olha, eu vou pedir a vocês para depois mudar essa tradução, que ela não é a boa, tá? Bota aquela antiga tradução, quando vocês tinham, porque essa aí não condiz exatamente com o texto do Novo Testamento da língua grega, tá bem? É possível que hoje vocês não possam fazer isso, mas quando puder, voltem àquela tradução antiga, tá? 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, que é a doutrina dos fariseus, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Asmos é pão sem fermento. Pois simboliza isso, porque foi usado assim, meus irmãos, lá no Velho Testamento. Agora, em Levítico, capítulo 2, Levítico, capítulo 2, verso 11, a gente lê que a igreja é proibida dos seus cultos, na sua vida, ter fermento. Levítico 2, verso 11: nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Amém. Me acompanhem. A igreja não pode ter fermento. A igreja não pode ser fermentada da maneira que o texto diz. No texto principal que eu li hoje, o texto áureo, Jesus fala assim: olha, o reino de Deus é apenas semelhante. Por quê? Porque acontece muito isso com o reino de Deus. Fica semelhante à massa que cresce muito, mas que não tem nada. E que veio uma mulher e colocou escondido o fermento para que essa massa crescesse. A massa é a igreja. O fermento são coisas escondidas na massa que Satanás coloca, que o mundo traz, que os falsos mestres ensinam. Esta mulher do texto, esta mulher é o mundo, é a carne. É claro que a massa também aqui pode ser o texto da palavra de Deus, com que nós nos alimentamos, e que precisa estar isento de fermento. Portanto, recapitulando para você não esquecer,
A massa é a igreja, nós, ou a palavra de Deus aplicada também à massa. O fermento é os ensinos diabólicos, hereges, malignos, que tentam entrar através dessa mulher aqui, que no caso representa aqui o inimigo, e entra escondido. E entra escondido, para que a igreja não perceba, para que a igreja não tenha, para a igreja viver aquilo sem perceber. E, meus irmãos, o fermento é a hipocrisia, maldade, tolerância ao pecado, evangelho diluído, falso. Essas coisas são o fermento. E o maior perigo da igreja, o maior perigo que a igreja enfrenta, meus amados do Senhor, é esse texto de Mateus 13, verso 33, a parte final. Diz assim: até que a massa toda fique levedada pelo fermento. O perigo está nisso. Nós estamos passando muito perto disso lá, em que a massa inteira está contaminada pelo fermento do mundo. Jesus falou: acautelai-vos. Nós precisamos voltar a ter a vigilância por causa do fermento da imoralidade, da promiscuidade, do amor livre, do sexo libertino, das heresias evangélicas que surgem, que não respaldam nenhum texto bíblico, não tem respaldo em nenhum texto bíblico. E isso é colocado, diz o texto, Jesus falando, escondido. Entra sem as pessoas perceberem. O século 21 está sendo caracterizado pelo engano. Quando Jesus falou, o apóstolo Paulo disse, a operação do erro. Há uma série de coisas que nos deixam indignados, que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com a igreja de Jesus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e que está aumentando, e se essas coisas estivessem trazendo algum benefício para a igreja, mas não está. A igreja não está sendo mais santa por causa disso, a igreja não está sendo mais operosa por causa disso, a igreja não está sendo mais unida por causa disso, a igreja não está amando mais os perdidos por causa disso. Não, 1000 vezes não. O que está ali são o que tem vivido hoje, o que temos vivido, o que está diante de nós, são fermentos de fariseus, são fermentos da iniquidade, são fermentos do engano, que está levedando a massa inteira, e o perigo é de um dia levedar a massa inteira, a igreja toda. Ainda bem que em Apocalipse tem uma palavra profética que diz que ainda tenho entre vós uns poucos que não se dobraram. Pastor Jeremias Pereira de Belo Horizonte disse uma das coisas mais interessantes que eu já pude ouvir. Ele disse: se Deus não intervir, a próxima geração de evangélicos será de apóstatas, dado o fermento que está entrando, colocado escondido, com leveza, com cara de coisa boa, que faz todo mundo chorar, que emociona as pessoas, que traz elogio para todo mundo. Leveza da iniquidade. Leveza da iniquidade. E eu tenho compromisso, enquanto for pastor, profeta de Deus, de lhes ensinar o perigo do fermento, até ficar tudo levedado. Que perigo! Até ficarmos como a Inglaterra, que hoje tem uma outra igreja, o restante é a igreja Nico, a igreja que mais se fala hoje aí, a Houston, declarou há pouco tempo atrás que elas assumiram a homoafetividade, que agora pastor lá pode ser homossexual. É o que o povo está cantando aí como igreja de Jesus. Mas o povo está entrando nesse fermento do fariseu, porque é bonito, porque a letra é linda, porque tem a opção de luz em cima, porque tem uma técnica maravilhosa, instrumentos de Satanás, para trazer um terceiro sexo que não existe. Não existe. Do que o fermento fala? Minha igreja querida, do que o fermento fala? O que o fermento nos lembra? Vamos ver? Primeiro, o fermento nos lembra ou nos fala de ensinos e condutas. Ensinos e condutas falsos.
Notem, o fermento, eu tentei estudar alguma coisa sobre fermento. O fermento é colocado para a massa ficar mais fofa, não é isso? Porque massa sem fermento fica dura, né? Fica dura. O fermento é colocado para a massa ficar fofinha. Fofinha. A mulher colocou o fermento aqui para que a massa ficasse fofa e crescesse. Para ficar fofa e crescer. Porque a massa com fermento, ela fica mais digerível, palatável, mais fácil de engolir. Quem não gosta de um bolo com fermento? Fofinho. Não é não? Quem não gosta? Come-se bem. Materialmente falando, tudo bem. Sim. O fermento é colocado para botar fofo e para aumentar. E esse tem sido o grande perigo que estamos vivendo. Minha igreja amada. Olha, nessas férias eu estive refletindo, mas também estive pregando em alguns lugares. E a gente percebe, eu dou graças a Deus pela minha igreja, sabe? Eu tenho que dar graças a Deus, porque a gente olha por aí, assim, eventos, encontros enormes, mas de uma superficialidade, de uma falta de conteúdo, de nada de especial de Deus. É impressionante a gente, né, ouve, ver. Aqui está o grande perigo que percebo na igreja de Jesus hoje, nesses tempos. Qual é o perigo, pastor? Pregadores colocando fermento na massa, na pregação e no ensino. Para quê? Para ficar fofinha. E não é tudo que torna fofo que é ruim, não, claro. Mas o perigo está aí. E para ver se cresce. Se você botar uma coisa muito palatável, todo mundo vem. Não vem? Não gosta, não? Você não gosta de uma coisa que está com gosto bom, fofinho? Ontem aqui no encontro de casais, eu me comprometi a não comer nada. Mas é impossível para mim. Eu tive até condição de ir embora antes sem comer o caldo, que estava um cheiro bom danado. Esse eu consegui livrar, mas o bolo, né, que eu comi à tarde lá em casa, meu Deus, eu não posso comer bolo, mas ele estava fofinho. Alguém botou um fermento ali para aumentar a minha diabetes. Um fermento maravilhoso, mas o bolo estava... À noite eu consegui me livrar aqui, fui embora correndo. E eles vieram atrás de mim, não, gente, eu estou fugindo disso aí. Mas todo mundo gosta. E há muitos pregadores que estão botando fermento, porque tem que agradar o povo. Que tem que alguém acender velhinha e bater palma. Tem que bater palma. Para tornar mais fácil. Muitos assuntos, hoje em dia, estão sendo evitados, porque são duros demais, é como massa sem fermento. Por isso o Dr. John MacArthur estava certo quando disse que a igreja não é difícil de entender. Desculpem, a Bíblia não é difícil de entender, a Bíblia é difícil de engolir. Porque é massa sem fermento. Não é difícil de entender. Que Cristo salva, é difícil de engolir. Muitos assuntos estão sendo evitados. Sabe por quê? Porque em muitos lugares, e eu espero que não seja aqui, graças a Deus, né? Mas eu tenho que pregar para a minha igreja, o povo está querendo uma igreja light. Ninho, você sabe bem qual é. Essa igreja light, estou doido que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Né? Que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Que palavra bonita, falou tão bem ao meu coração. Olha, eu estou tão confortado, continuo no pecado, mas estou confortado. E não estou dizendo que toda palavra é confortável. Desse mesmo púlpito aqui tem saído palavras de conforto que são verdadeiras bênçãos. Não é isso. E precisa mesmo, quantas vezes temos que pregar palavras de conforto ao povo? Quantas vezes temos que falar? E temos pregado, e pregadores têm subido aqui, têm pregado, graças a Deus, palavras de conforto, de consolo, tudo isso. Mas escuta, nós estamos, quando o seu filho faz uma arte,
você tem que chamar atenção e não dar um beijinho na testa e dizer que está tudo bem. A igreja de Jesus está fazendo arte e está precisando de confronto para retomar o lugar de Jesus na vida deles, na vida de todos nós. Estamos querendo, ou pelo menos muitos, né? A gente fala, nós em tese, mensagens rasas, adocicadas, de autoajuda. Vem que tem. O fermento faz a massa crescer. Bota fermento, amigo, que vai crescer. Não é isso? Quando você faz bolo lá, você bota fermento, a massa não cresce? Cresce, porque fermento faz crescer. Não tenha dúvida que isso, fermento, essas coisas, mensagens light apenas, vão fazer a igreja numericamente crescer. É só você procurar. É só você ir nesses ambientes onde se promete tudo de bom, que eles estão super lotados de pessoas que querem isso, que só querem isso, que querem ver o espetáculo acontecer e não aprender a crescer em Cristo. Quinta-feira, pregando aqui, eu disse isso: Deus não é um distribuidor de bênçãos, Deus é um forjador de caráteres. Deus está aí para formar caráter cristão. Foi isso que Jesus veio, restaurar a imagem de Cristo que se perdeu. Por isso, meus irmãos, é que hoje no Brasil, e eu já estou pregando por isso, hoje no Brasil, estamos produzindo um cristianismo raso, fácil de engolir, mas que não nutre, não torna as pessoas mais maduras, e nós estamos precisando, gente, a época que a gente está vivendo, nós estamos precisando no Brasil de uma igreja madura, que encara o que está aí, que não foge, porque não tem como fugir, está aí. Deus está permitindo passarmos pelo que estamos passando. A luta está aí, e Ele espera uma igreja madura, que não se deixe levar por tolices, que seja firme nos ensinos da palavra, que examine na palavra como faziam os bereanos, para saber se realmente aquilo que está sendo ensinado tem base bíblica ou se é alguém da sua própria mente. Sim, o fermento, igreja querida, fala de ensinos e condutas. Mas eu também, em nome de Jesus, falo dos fermentos, ou o fermento também fala de contaminação. O fermento fala de contaminação. Ele contamina a massa. Eu não sabia disso. Eu acho que quase ninguém aqui sabe. Duvido que sabe. Muitos. Eu vou falar uma coisa que talvez alguns pouquíssimos. Porque nem minha esposa sabia. E ela faz bolo. Então tem sempre bolo lá para a gente engordar bem. Tem sempre bolo lá. Mas eu deitado com ela, foi ontem, eu falei: Isabel, é verdade que o fermento é a própria substância da massa que azeda, que apodrece? Ela ficou assim: não sei não. Eu estava lendo, o fermento, sim. Sabe o que é fermento? Nada mais é do que massa apodrecida. Quem sabia disso? Rapaz, tem mais do que eu pensei. Tem irmãs aí que sabem, irmão, massa apodrecida. Sim. E ela azeda com série de bactérias, ela vai jogada na massa limpa, na massa crua, na massa boa. Muitas coisas, meus irmãos, têm sido trazidas para dentro da igreja, que estão apodrecendo a massa limpa. Muitas coisas que estão contaminando fermento dos fariseus, fermentos que a Bíblia disse em Levítico: não tenham fermentos aqui. Muita coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não passa de uma vaidade humana, e que está entrando nas igrejas, que Deus continue protegendo essa querida igreja que aqui está de tudo isso. Sim, o que são essas coisas podres? Essas coisas, esse fermento que é a massa podre. Já falei: orgulho, vaidade, frouxidão moral, legalismo religioso, tolerância ao pecado,
por amizade. Por amizade a gente está tolerando o pecado, a gente se acha melhor que Jesus. Jesus expulsava com chicote, Jesus chamava a atenção, Jesus olhou para os escribas e fariseus e disse para eles que eles eram hipócritas. Vocês são como sepulcro, todinho pintado de branco por fora, mas por dentro você só tem ossos. A igreja não é melhor do que o seu Senhor. Portanto, estejamos atentos, querida igreja, pelas coisas que podem estar nos apodrecendo sem a gente perceber. E quando vê, a gente está vendo aí uma garotada, homem com voz de mulher, com cara de mulher, com jeito de mulher. Você acha que esse negócio de brinco na orelha de homem, rabo de cavalo, você acha que isso surgiu do ambiente evangélico? Isso surgiu de novela, isso surgiu do mundo, isso surgiu de cinema, e fermento que entrou para a igreja, a santa igreja de Jesus, está sendo contaminada por toda essa iniquidade, apodrecendo os nossos arraiais santos. Portanto, o mundo já não é mais atraído pela igreja muito. Por quê? Porque não vê mais a diferença que tinha. Ora, divórcio na igreja de Jesus era exceção. Pecados e iniquidade era exceção. Não era regra. Não era tão normal assim para a gente ficar dando tapinha nas costas. Infelizmente, ao invés de combatermos o pecado, estamos nos acostumando com ele. Já viu quando você tem um sapato apertado, mas de tanto usar ele fica frouxo? Aí você não sente mais? É assim. Você usa. Depois de um tempo que você está usando, ele já não machuca mais. A gente vai sendo pressionado pelo pecado, ele vai empurrando a gente. As coisas vão empurrando a gente. Que chega um ponto, minha querida igreja, que só se nós não tivermos cuidado, daqui a pouco está frouxo. E a gente nem sente mais aquilo. Sim. Podre, o fermento, é quando apoiamos a imoralidade em nome do amor, quando apoiamos a infidelidade em nome do amor. Eu quero ler, eu trouxe dois livros para ler dois momentos que esses autores escreveram. Eu queria ler para vocês. Primeiro aqui o pastor Ricardo Guimarães escreveu na página do seu livro 84, Parábolas do Evangelho, e eu lendo para poder pregar, ele escreveu assim: muitas vezes temos deixado o pecado entrar na igreja. Podre essa contaminação que o mundo está trazendo. Ao invés de combater o pecado, estamos apoiando-o, com medo de falar sobre ele, com medo de ser mal entendido e perder o amigo. Quando as igrejas, com medo de perder os jovens, além de não pregar contra o pecado, ainda muitas vezes incentiva as coisas do mundo, as práticas mundanas, os jovens não vão para o mundo, mas ficam perdidos dentro da igreja. Dentro da igreja, sem entusiasmo, sem fogo, sem vontade de servir, perdem dentro da igreja, tocando no louvor, cantando, pregando, mas em tremenda imoralidade. Isso é fermento azedo, podre. Hoje nosso maior desafio como igreja é impedir que o fermento entre e contamine a visão, que não venha o fermento de fora com a prática e comportamento que denegrem o reino de Deus. E aí eu tenho aqui o fantástico pastor Martin Lloyd Jones, uma dessas reservas nossas de santidade, já morreram, o doutor Martin Lloyd Jones, no seu livro Avivamento, na página 75, Minha Igreja, ele diz assim, na página 75, leiam o Velho Testamento também, e descobrirão que falsos profetas sempre foram mais populares do que os verdadeiros profetas, sempre foram. E ele diz, pobre Jeremias, como ele sofreu nas mãos dos seus inimigos, mas ele não foi o único, porque eram homens
não populares. A mensagem deles era esta, a dos falsos profetas. A mensagem dos falsos profetas era: paz, paz, quando não há paz. A acusação trazida contra eles era: curam a ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz quando não há paz. Jeremias 6,14. Pregadores e profetas que deram ao povo a impressão que tudo estava bem com eles, que eles eram o povo de Deus e por isso não havia nada de errado com eles, não haviam nada com que se preocupar. E ele diz aqui: quero dizer que uma das passagens da minha vida que me deu o mais grande prazer e continua dando o maior prazer, e que me encoraja a continuar, de todas as coisas e pessoas que me elogiam, que falam do meu ministério, algo que me fez muito bem me faz, diz ele, é algo que foi dito por uma senhora que no final de um culto protestou. 2 pontos. Este pregador, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele prega como se nós fôssemos pecadores. Ele disse: nunca me senti tão elogiado. Ele prega como nós somos pecadores. E o que é que somos, irmão? Dessa senhora deve ser aquelas damas de bolsa bonita, de perfume agradável, de cabelo bem arrumado, que vem à igreja para se sentir bem. Não vem à igreja para dar nada para Deus, vem para receber. Tudo que vem aqui, hoje eu vou lá pela minha bênção, hoje eu vou lá que Deus vai falar comigo, hoje eu vou lá que tem uma palavra da paz do Senhor para mim, eu tenho que ter esperança. Então o pregador passa a ser guru e não profeta. E não profeta. Ele passa a ser aquele que embalsama as personalidades. E a Bíblia Sagrada me convida, e te convida nesse estudo, e sempre, nós estamos preocupados com o mundo lá fora, com muitas pessoas estão se perdendo, mas o quanto nós como igreja precisamos ser relevantes, igreja. Precisamos deixar o mundo do lado de fora, o fermento do lado de fora, e não deixando ele entrar sorrateiramente. Terceiro e último, fermento, igreja querida do Senhor, fala de crescimento sem consistência, crescimento falso. Crescimento falso. Uma massa cheia de fermento vai crescer. Vai crescer. Mas se você furar, ela murcha. Não é isso? Se você furar a massa de fermento, ela murcha. Por quê? Porque é só aparência. Não há consistência. Gente, se eu e você quisermos um modelo de igreja para a gente e para a nossa família, eu digo para você, não olhe apenas para o tamanho desta igreja, nem os aparatos dessa igreja, mas observe se ela tem consistência bíblica. Se o povo está interessado em vir à igreja para aprender a Bíblia, porque Deus abomina a aparência fútil. Deus abomina. Deus abomina. Lá em Apocalipse, a igreja de Sardes, ele diz: tens nome de que vives e estás morta. Você hoje é massa com fermento. Você tem nome que está tudo bem. Se enfiar o dedo, murcha. Escrevendo a igreja de Laodiceia, a última, o Senhor denuncia o seguinte: rico sou, você diz, e de nada tenho falta, e não sabes que és uma desgraçada, apenas iludida em relação a si mesmo. Eu sei que você vai me perguntar uma coisa: como vou saber se uma igreja tem consistência? Como eu vou saber que uma igreja é sólida na palavra, cujo alicerce é a palavra de Deus? É fácil. Posso garantir que é fácil.
tudo que você tem que observar é o seguinte: tudo que não tem consistência passa rápido. Onde estão as igrejas do dente de ouro? Todo mundo com dentinho de ouro. Onde estão as igrejas das famosas unções, né? Unção do macaco. Lembra da unção do macaco? Os caras ficavam assim na igreja. Unção do lobo, marcando território, fazendo xixi na igreja. Você acha isso absurdo? Ana Paula Valadão teve que pedir desculpas um dia à igreja, porque ela fez a unção do lobo com ela e com um grupo na igreja dela. Para crescer. Conhece? Eu também tenho que rir. Vocês conhecem a unção do araldite? É que você faz assim, cola a pessoa na parede. Onde estão essas coisas? Onde está o G12, que foi chamado de agora sim a igreja vai para frente? Quer saber se uma igreja é consistente? Encontre essa igreja ao longo dos anos, servindo ao Senhor, pregando a palavra. E vou dizer o que já disse aqui: outras modas estão aí, não vai demorar muito, você vai ver o lucro que vai dar para os pintores, que eles vão ter que pintar a igreja de novo, porque está tudo preta. E essa moda vai passar e vão descobrir que pintar a igreja de preto é tolice, bobagem evangélica, que não tem nada a ver com o reino de Deus, muito menos com crentes. Mas é mais uma moda que está aí. É mais uma moda que se graça. Daqui a pouco vão botar tudo de novo assim. Pode esperar, gente. Por quê? Porque essas coisas não são do reino. Você quer saber uma igreja consistente? Procura a igreja que está na Bíblia, que continua na Bíblia. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. São 74 anos de igreja pregando a palavra de Deus, vivendo a Bíblia Sagrada, não permitindo essas coisas. Eu não sei como será depois de mim. Pode vir outro aí depois de mim que aceite isso tudo. Enquanto foi eu, não. Porque eu luto para ser uma igreja bíblica. O meu compromisso é manter vocês, amando vocês, estando perto de vocês, cuidando de vocês, mas acima de tudo bíblica. Bíblica. Escuta, alguém aqui sabe, agora que eu quero ver se alguém sabe alguma coisa de massa mesmo. Vocês estão fazendo bolo aí, tem que saber. Alguém sabe aqui? Bom, me digam, como é que se comia massa sem fermento, aquilo duro? Aí, Vitória, você que sabe tudo. Como é que se comia no Velho Testamento a massa sem fermento? Quer que eu diga ou diga para outro dia? Vamos descer para outro dia? Ou quer saber hoje? Quer que eu diga hoje? Então eu digo: para a massa ficar sem fermento, mais fofinha e mais comestível e mais fácil, colocavam azeite. Maravilha, hein? Você pode escolher, ou você faz a igreja crescer com fermento ou com o Espírito Santo, que é o azeite. Ou você faz a igreja engolir o fermento, ou luta com ela para banhá-la e banhar a palavra no Espírito Santo. Porque quando a igreja está no Espírito, a palavra é boa. Eu me lembro, Gilmar, que eu estava pregando algum tempo atrás, lá no Jate. Rapaz, lá no Jate a gente prega com a torcida em volta, coisa boa. Eu estou pregando, e a hora que eu me empolguei, quando eu vi, eu estou mandando fogo mesmo, que eu estou chamando no guando, estou falando mesmo verdade. Aí eu estou até preocupado. Aí levanta um irmão lá, que é presbítero da igreja, vem cá no púlpito. Eu digo: ele vai mandar eu calar? Que nada. Ele botou a mão assim no púlpito, beijou. Essa palavra está deliciosa. Essa palavra está deliciosa. Eu digo: então me dá mais uma hora aí. Quando você está cheio do Espírito Santo, o que amolece a tua massa é o azeite, é o óleo sagrado, não é o fermento, é o Espírito sobre você.
que você me diz, Marilene? Não é não? É banhado no Espírito de Deus. Nós não precisamos de fermento dos fariseus. Nós não precisamos dos fermentos do mundo. Logo mais, quando eu estiver pregando, tem uma frase que o povo de fora fala. Eu vou falar o que acontece dentro da igreja, o que acontece lá de fora da sociedade quando o avivamento chega. Aí tem uma hora que o povo diz assim: o que é isso? Povo de fora, o que está acontecendo? Eles não precisaram responder nada, continuaram pregando e vivendo. Não, e não ficaram, olha, sabe o que está vindo tanta gente? 3.000 se converteram, que a gente está dando balinha aqui. Sabe o que é? Que a gente está passando um monte de filme engraçado aqui. Não, isso aqui está acontecendo porque estamos cheios do azeite. Isso aqui, disse Pedro, não tem ninguém bêbado aqui não. Isso aqui, sabe o que está acontecendo? É o cumprimento da promessa de Joel. Naquele dia, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, vossos anciãos voltarão a sonhar. Naquele dia, derramarei do meu espírito. Sim, nós não estamos brincando, nós não estamos transformando a igreja em boate, nós não estamos transformando a igreja em circo. É a igreja do Senhor Jesus, está cheia de azeite, está no poder do Espírito Santo. A gente pode escolher. Ou a gente enche de fermento para ver se ela cresce. Quer crescer, então a gente dá fermento, dá isso, dá aquilo, empolga o povo com isso. Ou então espera, sim, até que o Espírito Santo venha e encha. Eles engoliam a massa que ficava macia com azeite. Com azeite. Terminando. Quando Israel saiu do Egito, minha gente, vocês lembram a orientação que eles receberam? Façam essa abertura da Páscoa, né? Inauguração, início da Páscoa. Façam a Páscoa cada um dentro da sua casa. Matem o cordeiro, faz isso, aquilo, e comam pão sem fermento. Por quê? Porque fermento não tem nada a ver com a libertação que eu estou trazendo. Porque fermento não faz parte do meu povo. Vocês estão indo para Canaã. O povo que está indo para Canaã não come com fermento, não engole fermento do mundo. O povo que está indo para Canaã, está indo para Canaã com pão asmos, vestidos com vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, com a alegria de ser crente. Aquele pão no Velho Testamento era sem fermento, simbolizando Jesus, o pão do céu puro, que é o nosso libertador. Rejeitemos o fermento do mundo, igreja. Quantos mais quiserem fazer isso, ótimo. Mas se ninguém mais quiser, nós o faremos. Nós buscaremos isso. Nós estaremos para a glória de Deus. Minha igreja amada, por quem louva a Deus todo dia, que o Senhor nos ajude a examinar o fermento dos fariseus, ao fermento do Satanás, aquela coisa sutil que aquela mulher veio e não colocou, não. Jesus faz questão de dizer, escondeu, para que ninguém veja que estava com fermento, para que ninguém perceba que tem fermento. Ela escondeu o fermento. Tirem esse fermento, porque ele pode fazer a massa fofa, grande, mas aperta o dedo, ele murcha. Queira o Senhor. Viu, moço? Vocês são aqui de Teresópolis mesmo? Que bom que vocês estão aqui. Aqui o negócio é esse aí. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Todos os visitantes, Deus abençoe. Sejam outro caso. Rapaz, nós estamos recebendo aqui um monte de jovens bonitos. Cada um casal bonito. É casal também? Oh, que maravilha. Deus abençoe. É você que esteve aqui comigo no gabinete? Teve uma dessa semana, uma... tia, muito bem. Tá bom. Qual Malu? Aquela pequenininha? Ué, Malu, você já casou também, não? Está namorando? Essa é Malu mesmo? Vem cá, Malu, me dá um abraço aqui, pois. Antes de você ir embora, eu sei que a gente não pode dar abraço, eu quero te dar um abraço. Vem cá, minha filha.
Como você está bonita e ficou uma moça. Nós amamos pessoas, amamos juventudes, amamos irmãos, amamos todos, mas rejeitamos o fermento dos fariseus, rejeitamos o fermento do mundo. Como disse a Bíblia, não ofereçam, está lá em Levítico, a gente leu, né? 2:11, não ofereçam nenhum sacrifício a Deus com fermento. Amém?